foi oferecido pelo senhor prefeito para o senhor Gastão. E ele é uma pessoa íntegra, muito inteligente. Falou, para nós pegarmos uma entidade como essa, nós precisamos saber o que nós estamos pegando. Precisa ser feita uma auditoria, relatar tudo o que está acontecendo, como é que está, para mim poder assumir uma coisa que eu estou vendo que está acontecendo. E não pegar assim, não, pega aí. Assim não. Aí disseram que para fazer uma auditoria é caríssimo. Para não fazer auditoria. Aí todos eles foram fazer um curso na universidade, que fazem parte do Conselho Municipal de Saúde, uma orientação para aqueles que fazem parte do Conselho Municipal de Saúde. Eles melhoraram seus conhecimentos e verificou que uma auditoria não fica tão cara assim. E nós vamos precisar pedir uma auditoria na Santa Casa. E nós temos que apurar as responsabilidades. E olha, o comentário que existe de pessoas que saiu de lá de dentro, diz que tem gente grossa, que todo mês leva 10 mil reais. Nós vamos verificar se existe isso. Isso é um comentário. Nós somos obrigados a vistoriar isso daí. E nós vamos encaminhar isso daí. Quando se repassa um recurso para a Santa Casa, diz que tem várias pessoas que já têm o seu ali. E se isso for verdade, nós precisamos apurar. Nós não sabemos, pode até que seja mentira. Mas nós temos que apurar. Se existe aonde a fumaça, há fogo. Então nós temos esse requerimento, senhor presidente, só para concluir. Esse requerimento vem para obter as informações para saber como que nós vamos agir nesse trabalho. Obrigado, senhor presidente. Ok. Dando prosseguimento, está com a palavra o vereador Paulo Arouca. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes, eu acho que no que se refere à questão de contas, todo mês essa casa recebe os balancetes, seja ele da Santa Casa, da Prefeitura, e é aprovado em ata, votado aqui. Toda a condição financeira e todos os balancetes são enviados para essa casa, à disposição de qualquer vereador. Está aí para ver. Então não existe só um vereador nessa casa. Existe 11. Existem as comissões que fazem parte. Eu faço parte da Comissão de Finanças. Então, o balancete é número, é situação contábil. 2 e 2 tem que ser 4. Jamais vai ser 5. As questões de eu acho, me falaram ou me disseram, ponha papel, documento e faça aprovar. Alegar, comentar ou insinuar, não está me dizendo nada e não está dizendo nada a ninguém, nem ao povo, nem aos vereadores dessa casa. Que muito antes de mim ou de qualquer outro aqui, já passaram vereadores aqui. E se essa dívida já vinha se arrastando, o nobre vereador também já foi dessa casa. E passou desse tempo, não passou? Isso. Então, nós temos tudo matematicamente gravado, documentado, porque essa Câmara, ela não existe hoje, ela não começou hoje. Então, todo e qualquer documento hoje está no portal de transparência para qualquer cidadão. Isso faz parte do trabalho dessa Câmara. A situação principal é das pessoas que estão lá empenhadas, fazendo bingo, fazendo venda na praça, montando a barraquinha para ajudar a Santa Casa. E eu parto do princípio que, além de se pegar e de se esclarecer toda e qualquer dúvida, que se corra atrás de arrumar solução. Isso sim é o trabalho que a gente tem que fazer. Sempre fui um defensor da saúde e continuo defendendo. Corro atrás, vou atrás de dinheiro, verba para ambulância, para remédio, para tudo, no que se refere à saúde. Então, não acho justo se utilizar dessa tribuna para supor ou
pelo menos insinuar alguma dúvida em questão sobre profissionais que estão lá trabalhando. Chame, da mesma forma que nós estamos chamando o prefeito hoje, para prestar as contas dele. Chame todo e qualquer cidadão que tenha cargo público e que tenha qualquer dúvida para vir a essa casa, porque a gente tem esse poder na mão, de chamar um diretor, de chamar um secretário, vereador Serginho, não é verdade? Como qualquer um de nós aqui. Então, não é certo se questionar, ou se falar, ou se argumentar, sem realmente ter papel na mão. Isso coloca pessoas e famílias de todos que nós temos aqui em dúvida. Então, dê nome aos bois, porque para subir aqui e falar, eu acho, me falaram, me disseram, eu nunca me utilizei desse papel. E a maioria dos vereadores que eu conheço aqui, que trabalharam comigo nessa casa, também não o fizeram. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, passaremos então para a ordem do dia. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do despacho desta presidência acerca do requerimento formulado pelo senhor Antônio Adilson de Moraes. Gabinete da Presidência, Salesópolis, em 4 de agosto de 2014. Requerimento do senhor Antônio Adilson de Moraes, datado de 31 de julho e protocolado às 16 horas e 52 minutos, do dia 1º de agosto de 2014. Requer o senhor Antônio Adilson de Moraes a sustentação oral de defesa do requerente e de seu procurador junto ao plenário dessa Câmara Municipal, quando da sessão ordinária de julgamento das contas do exercício orçamentário de 2011, caso qualquer outro vereador também possa argumentar a sua posição em relação ao voto proferido, sob pena de, mais uma vez, manifesta afronta e violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, consagrada e garantida em nossa Constituição Federal. Assim decide esta presidência. O requerimento supra, protocolado na última sexta-feira, 1º de agosto de 2014, às 16 horas e 52 minutos, pelo próprio senhor Antônio Adilson de Moraes, relativo à sessão ordinária de julgamento das contas municipais do exercício de 2011, processo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 1391/026/11, visa a sustentação oral de defesa do requerente e de seu procurador junto ao plenário desta Câmara Municipal, e atendendo ao princípio da ampla defesa, usando das faculdades legais, defiro o requerimento para sustentação oral de defesa de um ou de outro, conforme ocorreu na sessão de julgamento das contas de 2010, ou seja, do gestor ou de seu procurador. Item 1. Proceda-se a leitura deste despacho no início da ordem do dia da sessão ordinária deste Legislativo, nesta data, para conhecimento do douto plenário, bem como do requerente ou seu procurador, da decisão desta presidência. 2. Junte-se este despacho aos autos. Vereador Francisco Marcelo de Moraes Correia, presidente. Conforme pauta publicada, solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do relatório e parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e o respectivo projeto de decreto legislativo número 002/2014, relativo às contas municipais do exercício de 2011, de que trata o processo TC 1391/026/11. Comissão de Finanças e Orçamento.
relatório referente ao processo CM número 063/2014 e respectivo processo TC 1391/026/11, contas da Prefeitura Municipal de Salesópolis, exercício de 2011, responsável, Antônio Adilson de Moraes. O Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo concluiu pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das referidas contas, nos autos do processo TC número 1391/026/11, depois de esgotadas todas as possibilidades de recursos asseguradas ao gestor do exercício 2011. As contas foram analisadas por esta Comissão de Finanças e Orçamento em reunião realizada no dia 15 de maio, quando decidiram que, antes de emitir o parecer, seria necessário garantir o direito de defesa ao gestor responsável, oportunidade em que foi elaborado requerimento ao presidente da Câmara Municipal, solicitando oficiar o gestor para que apresentasse por escrito seus argumentos, alegações e defesa, no prazo de 15 dias. E, se desejasse, poderia igualmente apresentar depoimentos de suas testemunhas, também por escrito, sendo referido o requerimento entregue ao gestor no dia seguinte, encaminhado através do ofício CM número 050/2014. No dia 30 de maio, o referido gestor requereu ampliação em mais 15 dias, no prazo para apresentação da sua defesa, sustentação oral e oitiva das testemunhas. No dia 3 de junho, novamente a comissão se reuniu para deliberar o requerido pelo gestor, quando decidiu pela elaboração de novo requerimento ao senhor presidente da Câmara Municipal, solicitando-lhe oficiar o interessado que concederia o prazo de 10 dias, sendo referido o requerimento entregue ao gestor no dia seguinte, encaminhado através do ofício CM número 56/2014. O prazo concedido expirou no dia 17 de junho. Contudo, devido ao feriado prolongado, a comissão se reuniu nesta data, 24 de junho, e considerando o silêncio daquele gestor, ou seja, não houve qualquer manifestação ou documento encaminhado diretamente a esta comissão ou protocolado nesta Casa Legislativa, a comissão decidiu, conforme disposições legais e regimentais, apresentar o devido projeto de decreto legislativo, dispondo sobre a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Salesópolis, exercício de 2011, que será elaborado e encaminhado para o expediente da próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 30 de junho, e posteriormente será dado ciência do decidido o senhor Antônio Adilson de Moraes. Sala das Comissões, em 24 de junho de 2014. Vereador Paulo Aroca Sobreira, presidente. Vereador Mário Barbosa Pinto, secretário. Vereador Ednei Campos dos Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Decreto Legislativo número 02/2014. Dispõe sobre a rejeição das contas e balanço geral da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao exercício de 2011. Francisco Marcelo de Moraes Correia, presidente da Câmara Municipal de Salesópolis, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e pelo regimento interno, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam rejeitadas as contas e balanço geral da Prefeitura Municipal de Salesópolis referente ao exercício de 2011, de que trata o processo TC número 1391/026/11, corroborando em todos os termos o parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exceção feita
aos atos pendentes de apreciação pelo Tribunal. Artigo 2º. O presente decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Comissões da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, em 24 de junho de 2014. Vereador Paulo Aroca Sobreira, presidente. Vereador Mário Barbosa Pinto, secretário. Vereador Ednei Campos dos Santos, membro. Terminada a leitura do parecer e o respectivo projeto de decreto legislativo número 002/2014, antes de franquear a palavra aos nobres vereadores, gostaria de esclarecer que, de acordo com as disposições do nosso regimento interno, na sessão em que se discute as contas municipais, a ordem do dia deve ser preferencialmente reservada para este fim. Ponto. Cada vereador terá o prazo de 15 minutos para a discussão. Essa presidência, atendendo ao princípio da ampla defesa, usando das suas faculdades legais, antes de abrir a discussão aos nobres vereadores, facultará ao senhor Antônio Adilson de Moraes, gestor responsável pelas contas de 2011, o uso da tribuna, para que o mesmo ou o seu procurador manifeste pelo tempo de 30 minutos improrrogáveis. Após o pronunciamento dos vereadores, o gestor ou o procurador contará com mais 15 minutos improrrogáveis para esclarecimentos de eventuais dúvidas. Nenhum orador, seja vereador, gestor ou procurador, poderá ser aparteado nessa fase de discussão. Realizado os devidos esclarecimentos, abre a discussão da matéria em pauta, concedendo a palavra ao senhor Antônio Adilson de Moraes ou o seu procurador, reiterando que o mesmo terá 30 minutos improrrogáveis para a sua manifestação. Como podemos observar, quero constar em ata que não está presente nem o gestor, o senhor Antônio Adilson de Moraes, e nem o seu procurador. Então, para deixar registrado que foi dado todo o direito de ampla defesa aos dois. E agora, coloco em discussão o relatório e parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e o respectivo projeto de decreto legislativo número 002/2014. Está em discussão. Só para frisar, cada vereador terá um prazo de 15 minutos para a discussão. Está em discussão. Está com a palavra o vereador Leles. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhores munícipes presentes. Como foi colocado pela mesa, o projeto em discussão das contas do ex-prefeito Antônio Adilson de Moraes. E eu quero dizer, essas contas também veio para essa casa. Todo mês o balancete da prefeitura vem para essa casa. E cabe à Comissão de Finanças e Orçamento verificar se existem essas irregularidades. E não foi pego para a Câmara. Vejam, senhores, a Câmara não conseguiu detectar a irregularidade. Então, foi-se ao Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, então, analisando pelos seus técnicos superiores, porque não é fácil analisar uma contabilidade. Toda contabilidade, os senhores sabem, são maquiadas.
quero que faça a contabilidade assim para mim. Quero assim. Quero que você lance isso aqui com isso aqui. Toda contabilidade é maquiada. Não venha dizer para mim, com a experiência de vereador que eu tenho, que os balancetes daqui nós analisamos eles na íntegra. Nós somos capazes, competentes, inteligentes e sabedores. Nós, humildes, temos o conhecimento necessário para nós analisar um documento, correr atrás do contador, do assessor jurídico. Mas é o básico nosso. O que eu vejo nesta casa é medidas diferentes. Para um se utiliza uma medida e para outro outra medida. Para um uma medida política, para outro vamos tirar ele fora. Eu coerentemente vou votar pela rejeição das contas. Porque uma das primeiras sessões desta casa foi votação de contas. E este vereador, o único, posicionou contra. Na presença do alcaide. E nós debatemos. E ele não utilizou essa tribuna nem para fazer a defesa. E foi votado. Aprovado. Então há um peso, uma medida diferente para cada um. Pela cor dos seus olhos, pelo que você me oferece. Olha, nós vamos para São José dos Campos. Ah, então eu vou votar sim. Nós vamos, depois daqui, nós vamos comemorar. E nós vamos votar, todo mundo vota sim, que depois daqui, ó, todo mundo para lá, nós vamos comemorar. Agora, hoje não tem essa comemoração. Ninguém vai comemorar. E o ex-prefeito, ele não está aqui para oferecer nada para ninguém. Então, as contas dele vão ser rejeitadas pelo critério que foi utilizado na primeira votação. Agora, nessa votação, o critério é outro. Eu não critico os senhores vereadores. Eu defendo a minha posição. Eu acho que cada vereador é responsável. E nós temos que respeitar a posição de cada vereador. Mas eu tenho o direito de usar essa tribuna e dizer o que eu penso. O que eu gostaria que fosse. E outra, uma coisa que me magoa muito na política são aquele momento de benefício próprio. Só pensar em si. E outra, a covardia da política. Aquele político que te ajudou, você tem a coragem de furar os olhos dele? Sem piedade. E essa política é uma política triste. Na política não existe companheirismo, vereadora Deise. Não existe companheirismo. Na política é o que interessa a mim. E às vezes eu compro briga nessa tribuna porque o que interessa a mim. Eu venho debater com um colega vereador, por quê? Porque interessa a mim, eu tenho interesse nisso. Por isso é que eu enfrentei. Eu não fui democraticamente, respeitei, olha, você falou isso, tudo bem. Mas eu tenho opinião contrária. Mas em defesa, ferrenhamente, é porque existe algum interesse. E eu quero dizer aos companheiros, detesto covardia. Detesto covardia. Eu acho que nós estamos aqui para analisar, respeitar a opinião de cada um
colocar o nosso voto, a nossa posição. Então, eu peço desculpa a alguns vereadores, pelo tom de voz que eu utilizo, mas não tenho maldade nessa questão. O que eu quero dizer é o que eu penso. Se eu tivesse que escrever um livro, eu escreveria o que estou dizendo aqui. E qualquer um que for ler, ele poderia concordar ou não concordar. Agora, nós temos que eliminar os maus prefeitos. Salesópolis vem numa sequência de maus prefeitos, e um dos motivos é isso aqui. Se as contas estão rejeitadas pelo Tribunal de Contas, é porque não foi um bom prefeito. E se não foi um bom prefeito, esta casa tem razões, motivos suficientes para rejeitar as contas. E eu vou rejeitar também esta conta. Até por uma coerência, por um pensamento desde o início deste vereador. Senhor presidente, agradeço, obrigado. Está em discussão. Está com a palavra o vereador Sérgio. Senhor presidente, membro da mesa, vereadores, vereadoras, munícipe aqui presente. Eu não poderia deixar de subir nessa tribuna quando fala que é um peso e duas medidas. Para mim não tem um peso e duas medidas, não. Eu voto com a minha consciência. Como foi aprovado do nosso prefeito, né, no início do ano, inclusive, eu fui o relator, analisei bem, muito bem, e votei com a minha consciência. Que ali eu vi parecer do Fundeb, das professoras, e ele veio se defender. Agora, esse não. Esse nem aqui pareceu se defender. Eu tenho aqui comigo, aqui, ó. Quem cala, consente. Porque sempre eu falo aqui nessa tribuna aqui, que eu ando de cabeça erguida na rua. Se alguém falar alguma coisa da minha pessoa, vai ter que provar. Porque se não for provar, porque tem a justiça. A justiça é para isso mesmo. Não precisa brigar com ele. Não precisa ser igual a ele de jeito nenhum. Vou para a justiça. Vai ter que provar o que falou. Por quê? Agora, se ele falou de mim, eu fico quieto, é porque eu estou consentindo. Puxa, ele falou, fazer o quê? Mas não, porque quem cala, consente. Nem apareceu se defender, né? Então, eu também vou votar pela rejeição. E a outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui também aqui. Votei sim para o senhor prefeito no início, mas não tive nenhum benefício próprio. Eu estou falando da minha pessoa. Não tive nada. Nada. Portanto, vou mais longe. E está aqui o senhor presidente aqui. Eu não tenho nenhum funcionário indicado na prefeitura. Não tenho nenhum secretário indicado na prefeitura, por isso que eu posso falar de peito aberto. Não tem ninguém. Ninguém. E, então, quero deixar mais uma vez bem claro. Vou votar com a minha consciência. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Está em discussão. Está com a palavra o vereador Paulo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores, munícipes presentes. Eu também gostaria de deixar bem claro que eu votei no prefeito, porque eu acho que o prefeito merecia o meu voto. Votei contra o Adilson, vou votar contra de novo. E igual o Serginho falou, me permita, eu não levei vantagem nenhuma. E estou muito tranquilo, muito sossegado, e eu acho que cada um tem que fazer o que tem vontade. Escutar, a gente escuta muita coisa, mas o que é verdade a gente tem com a gente. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão. Está com a palavra a vereadora Sandra. Boa noite a todos, vereadores, vereadora Deise, os munícipes aqui presentes.
Bom, eu tenho mais de 1000 processos, mais até de 1000 processos. E eu chego a falar que, assim, que cada processo que a gente tem é como se fosse uma criança que nascesse. Tem criança que dá trabalho, tem criança que não dá trabalho, tem crianças que choram mais, que choram menos. Quando eu falo isso é assim, cada procedimento, cada processo tem o seu bojo, tem o seu conteúdo, assuntos diferentes. Um mais graves, outros menos graves. O que aconteceu com as contas do prefeito Rafael, que nós votamos favorável? Naquele momento, a gente pesquisando, verificando e analisando o processo, chegamos à conclusão que realmente não era caso de recusar as contas. Então aqui ninguém votou, e aí eu falo, conforme o vereador Sérgio falou, eu também não tenho ninguém indicado na prefeitura. A única funcionária concursada que tinha da prefeitura era minha tia, merendeira, que pediu conta, foi embora da cidade. Então hoje já não tenho nem parente sequer concursado na prefeitura, tenho mais. Eu era funcionária da prefeitura, fiz questão de pedir conta da prefeitura para ter a minha autonomia e para ter a minha independência como vereadora. Agora, nesse caso do Adilson, do ex-prefeito Adilson, não só nesse, como nas contas passadas que nós já rejeitamos também, a situação é totalmente diferente. Como eu disse, cada processo, cada procedimento tem o seu grau de comprometimento. Realmente, das contas do prefeito Rafael, a diferença foi um erro de cálculo de finança que aconteceu. E eu li, eu pude comprovar, até como advogado, verifiquei que realmente não era caso para a gente rejeitar. Agora, nesse caso, e também no caso anterior, que nós já votamos contra, a situação é bem mais grave. A falha cometida pelo então prefeito foi bem mais grave. Então, temos que analisar cada caso em caso. Eu sei que muitas vezes aqui, ou seja, a maioria das vezes, o voto aqui é político. Eu lembro que uma vez eu fui para a votação aqui e o que eu mais escutei foi assim: Sandra, esquece jurídico. Na Câmara não tem jurídico. O voto lá é político. E realmente o voto aqui é político. Realmente o voto é político. Mas aqui, não só eu, como os demais vereadores, a gente tem a responsabilidade, a gente tem o comprometimento com a população. Então ninguém aqui vai reprovar ou aprovar contas de prefeito se realmente não tiver um embasamento legal. Então cada caso é um caso. Estou muito bravo com o prefeito atual, com a administração atual, todo mundo sabe disso, não concordo com um monte de coisa que ele está fazendo, não trabalhei, não votei nele para ele fazer esse tipo de trabalho que ele está fazendo, não ganho nada, não perdi nada, nem ganhei nada com isso, realmente é só a vontade de trabalhar mesmo. Eu falo que eu quero terminar minha vida sendo política, mas eu nunca quero ter a malandragem política. Eu quero ser sempre ingênua. Porque o que estraga Salesópolis não é a política, é a malandragem política. É o faz de conta, é o querer passar para a população uma coisa que não é verdade. E é isso que noja na política. Porque é uma fofoca, é um diz que me diz, e um querendo acabar com o outro. E ninguém pensando na população. Você pensa na população. Você pensa em querer derrubar o outro. Se alguém está falando bem de alguém, vamos detonar. Vamos acabar com aquela pessoa. Ela não pode, ou ele não pode tirar o nosso poder. Queremos continuar no poder. E é só isso que eu vejo. Só isso que eu vejo. Então, retornando hoje nas contas, esse caso hoje do ex-prefeito Adilson não tem a ver, não tem nada parecido com as contas que nós aprovamos do Rafael, do prefeito Rafael. E o meu voto vai ser pela rejeição. Como foi anteriormente, vai ser, por quê? Porque entre o que aconteceu com
a reprovação das contas do prefeito Rafael. E o que aconteceu com as duas reprovações pelo Tribunal de Contas do prefeito Adilson, há uma diferença e há uma gravidade jurídica, legal, moral muito grande. Então, o meu voto é pela rejeição. Está em discussão. Está com a palavra o vereador Claudinei. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, os munícipes também que nos acompanham via online. Senhor presidente, nós temos que deixar claro àqueles que estão assistindo a sessão que a questão das contas que nós estamos hoje prestes a votar, só para ter uma ideia do que ocorreu. Um dos fatos, um posto de saúde que era para ser feito no bairro do Fartura, teve seu valor resgatado e aplicado numa suposta reforma de um posto de saúde da área central. Coisas que já haviam ocorrido há uns 2 anos atrás, onde o mesmo posto já tinha sofrido essa reforma. Então, voltando lá atrás, independente de nomes, nós vamos falar de administração. Lá na administração anterior ao prefeito Rafael, um acordo com o secretário de saúde daquela época, que mais tarde veio a ser prefeito, já tinha sido reformado o posto de saúde da área central. Ok. Correram-se atrás das pessoas, fosse vereador ou fosse executivo, e conseguiram um recurso para atender um dos maiores bairros do nosso município, que é o bairro do Fartura, com uma unidade básica. Quando todo mundo esperava esse posto de saúde, essa unidade básica, que fosse hoje, estando lá aberto, um médico, fosse um médico cubano, quando todos esperavam isso aí, pegaram aquele dinheiro, sem permissão do Estado, logo em seguida houve um processo do Estado, e utilizou uma reforma do posto de saúde central. Mas aí, o que ocorre com tudo isso? Nós ouvimos falar constantemente na televisão que o político, quando erra, faz isso, faz aquilo, ele é punido, é penalizado. Nós temos advogado na casa. A justiça é lenta. A justiça não é da noite para o dia que as coisas acontecem. Nesse caso, esta casa, não me lembro se mais algum vereador tinha assinado na época, nós encaminhamos ao Tribunal de Contas e encaminhamos, dando conhecimento ao Ministério Público Local, desse desvio de dinheiro, que é um desvio. E até o ano passado, não posso afirmar se agora está ocorrendo isso ainda, mas até o ano passado, quero citar o vereador Christian aqui, que esteve também pleiteando ambulância e outras situações para o município, nós não conseguimos receber nossas emendas, porque o dinheiro estava bloqueado devido a esse dinheiro mal aplicado, sem autorização do Estado, onde já haviam sido apresentados ao Estado e aguardava a assessoria jurídica do Estado dar um ok para o município pagar parceladamente a devolução desse dinheiro. E quero dizer aqui, quero que fique bem gravado essa situação que eu vou falar, bem registrado em ata, aos presentes que estão aqui também, que a gente tem uma conduta. Numa eleição, cada um escolhe seu candidato, apoia e vai à luta. Muitas vezes esperamos determinadas situações, ocorrem outras e assim por diante. Mas a postura que eu tomo sempre é o seguinte: se houver desvio de recurso, pode ser um dos meus amigos, amanhã dos prefeitos e tal, a minha conduta como vereador é eu pegar e votar favorável à população, não ao administrador que cometeu esse fato. E se tiver uma pendência diferente disso, que tragam por escrito aqui nesta casa e mostrem que a conduta é diferente. Como já foi dito por vários, falar, ouvir é fácil.
O outro documento tem em minhas mãos, o vereador Mário tem na mão dele, acho que a maioria dos vereadores também da última sessão pegaram, tem aí o déficit orçamentário do município. Nesse mesmo ano, que a comissão, aí, junto com a assessoria contábil e jurídica emitiu parecer, tem aí um déficit no superávit, né? Que já vinha 2009, 2010, 2011, passou para 2012 e 2013, que é do atual prefeito, também tem. Menor, menos que a metade, mas existe também. Um outro assunto foi levantado pelo companheiro o vereador Mário, ali do lado nós conversamos, com relação também à folha de pagamento. Você sabe que pode gastar um X, está se gastando um Y. Também ocorreu aqui. Então você tem 3 fatos, mas para mim o mais agravante é o desvio de recurso. Desvio de dinheiro. Né? E é bom quando a gente fala aqui na tribuna, porque fica registrado. É um documento oficial da Câmara. Né? Porque a gente, quando for interpelado, pode pegar e discutir de acordo. Né? Então, quando a gente fala aqui, a gente tem que falar também convicção e propriedade, com números, né? E outros mais. Então, independente do nome do executivo, A ou B, aquele que ocorre desvio de recurso público, eu acho que vai ser unanimidade nesta casa, que tem que se aplicar a regra, e as contas têm que ser rejeitadas. É o que eu tinha falado, senhor presidente. Está em discussão. Está com a palavra o vereador Paulo Arouca. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes presentes, julgamento de contas. Julgamento de contas é uma situação que depende de uma série de informações, uma série de dados que são passados mensalmente. Então, cabe um pouquinho uma explicação para o entendimento contábil e como funciona. Entendimento contábil, primeiro, a secretária de Finanças da Prefeitura ou o secretário, no período onde o ex-prefeito, que está sendo julgado hoje, passa as informações através de um balancete, onde consta naquele balancete que 100 mais 100 são 200, e todos os dados batem. Vem para essa casa, e a Comissão de Finanças, ela confere os balancetes e vai bater. Eles não têm. Se tem algum erro, alguma divergência, ele não está implícito ali. Ele vai ser, depois de analisado e aprovado por essa casa, ele vai ficar sendo enviado ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é que tem todo o quantitativo, além dessa parte contábil que a Prefeitura manda para a Câmara, ele tem a parte financeira global de tudo que foi feito, em termos de emenda, em termos de gasto, em termos de... E aí o Tribunal vai pegar, porque eles têm um pessoal gabaritado. A Câmara, como qualquer Câmara no país, não só a nossa, dispõe de um jurídico e um financeiro. O financeiro, ele vai ver essa parte, e o jurídico vai ver se é legal ou se é constitucional. É essa a competência, e assim eles passam um parecer para todo e qualquer vereador dessa casa. Quando se vai votar um projeto, quando se vai fazer uma lei, todo parecer é feito através do jurídico, e se há gasto e se há demanda de dinheiro a ser utilizado, o financeiro nosso, ele vai informar através de um balancete. Então, cabe o esclarecimento para um melhor entendimento. A Comissão de Finanças, através do seu contábil, elaborou um relatório que ficou à disposição no processo 1391 do Tribunal de Contas, 026 de 2011. Os auditores iniciam apontando a fragilidade no controle interno, trazendo como consequência falta de confiabilidade nas informações contábeis. É o que eu acabei de falar. Isso, quem vai pegar é o Tribunal de Contas. Nenhuma Câmara, ia pegar, ou vai pegar. Segundo,
visto que há segregação nas funções de Secretaria de Finanças e Contadoria, ou seja, existe essa segregação. Alegam ainda em seu relatório que mesmo sendo feito formalmente, houve falta de entrega de documentos à auditoria. Porque, não sei se o senhor sabe, tanto vem nessa casa, as contas do exercício de 2012, presidente, foram aprovadas agora, não foi? Foi. E a auditoria vem nessa casa, como vai na prefeitura também, a auditoria do Tribunal de Contas. Então, existe um acompanhamento. Nada é feito ao além, ao acaso, ou sem ter um acompanhamento. Isso o Tribunal de Contas vem aqui, como vem na prefeitura. Quanto ao planejamento de políticas públicas, houve um prorrogamento de déficit de 7,85% e um déficit financeiro que cresceu 34%. Apresentando a liquidez financeira, a dívida ativa apresenta uma deficiência nos métodos utilizados para o recebimento e despesas com o pessoal. Ficou acima do limite estabelecido no artigo 20 da Lei 101 de 2000, o que alega o descumprimento do limite de aplicação, aplicando apenas 88,24% do total recebido. Apresenta pendência junto à Receita Federal, relativo aos encargos do pessoal trabalhista. Pagamento de horas extras acima do permitido pelo artigo 59 da CLT. Indício de remuneração simulada, diz respeito ao intervalo mínimo, conforme o artigo 66 da CLT. Quanto aos convênios firmados, não fez a devida devolução, utilizou o recurso de forma indevida. Permite-me citar, o vereador Mesa comentou sobre a utilização da verba de 150 mil que veio para uma localidade e foi aplicada em outra. Não pode. Então, a tesouraria, a almoxarifado e bens patrimoniais apresentam várias falhas, dentre as quais conciliação bancária parcial, inexistência de inventário de bens patrimoniais e propaganda política em prédios públicos. Então, quando eu me refiro a que era do meu partido ou apunhalei pelas costas, não, eu faço o certo, eu estou dentro do certo e sigo o que está certo. Aqui, em momento algum, vereador Sérgio, vereadores Claudinei, vereador Mário, vereadora Deise, os demais não estavam. O vereador Sérgio estava aí. Em momento algum, nós deixamos de tratar com a verdade, porque é da verdade que as pessoas vão apontar o dedo para nós na rua e da verdade que a gente vai ser julgado. Então, não tenho no meu sangue, momento algum, compromisso com ninguém. O meu compromisso é com as pessoas que votaram em mim. E como o compromisso de hoje é simplesmente o de se julgar as contas, nós não estamos julgando o que eu posso falar, o que eu posso dizer, mas nós estamos julgando a verdade. E acima de tudo, não existe suposição para isso. Não existe ouvir dizer, me falaram. A Comissão de Finanças, da qual faz parte o vereador Mário e o vereador Ednei, se reuniu por diversas vezes ao longo da tramitação do processo, para ter o devido acompanhamento. Inclusive, o vereador Sérgio chegou a participar. Então, ela está aberta a todos os vereadores, como as outras comissões também. Reza um pequeno detalhe, o interesse de realmente saber o que está acontecendo e ter um entendimento para subir aqui e falar realmente com entendimento. Então, sendo assim, no dia 7 de maio, esta comissão teve o parecer contábil. E nós estamos em agosto, para você ver que de 7 de maio até agosto, essa comissão não deixou de trabalhar um mês sequer para julgar as contas do ex-prefeito desse ano. Porque do ano anterior nós levamos o mesmo prazo, ou talvez até mais, para julgá-la. Há de se convir que se aquele que, no caso em questão, teria um interesse maior de se defender, deveria estar aqui, presente. Então, quem cala, consente, parte desse princípio. E segundo, ele teve no primeiro julgamento das contas. Por que não veio agora? Então, sou ciente da minha condição de político, mas sou mais consciente da minha condição de honestidade. Muito obrigado.
Está em discussão. Está com a palavra o vereador Mário. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes aqui presentes. Eu, como faço parte da comissão também de finanças, como foi falado aqui por vários vereadores, foi apresentado pelo vereador Paulo, eu só quero deixar registrado aqui, na parte do INSS, quem vai pagar a conta agora vai ser nós, foi feito um acordo de R$1.100.000 para pagar. Ficou da gestão passada aqui nessas contas aí. E do mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012, o 13º salário. E também do posto de saúde, que era valor de R$150.000, hoje corrigido é R$190.000. Também foi parcelado e está pagando agora essas dívidas. Então, a questão da prestação de conta, que foi debatido, que eu votei através eu dei parecer para a rejeição das contas, por esses motivos dessas irregularidades. Na questão da redução das despesas com o pessoal, estava quase 55%, 54% e pouco. Daí foi para um limite, mas até 52%, né? Para poder manter a prefeitura. Em déficit orçamentário, de 2010, foi 26.496.487,84, e as despesas 30.290,256, um déficit de 3.712. Resultado. 2011, essa que nós estamos debatendo hoje, a arrecadação foi 26.183.970,78 milhões. E as despesas deu valor de 28.208, um déficit de 2.054.000, 7,85% a menos. Então, o meu voto, que eu já dei na comissão, eu estou acompanhando o parecer do Tribunal de Contas. No outro processo que teve, que eu votei a favor no começo do ano de 2013, é diferente o parecer. Tinha um parecer já regularizando a situação, e eu votei a favor do prefeito. Mas também eu quero deixar registrado também que eu tenho família que trabalha na prefeitura, que são concursados, estão lá desde antes do feital, não tem nenhum cargo político na prefeitura, e procuro andar em paz, que eu estou fazendo. Agora, a nossa cidade hoje se encontra uma calamidade, por causa dessas coisas que vem acontecendo nos longos do tempo. E quem paga é a população de Salesópolis. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão. Ninguém mais se manifestando. Agora, dando continuidade, submeto à votação, pelo processo nominal, o projeto de decreto legislativo número 002/2014, apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento, dispondo sobre a rejeição das contas municipais de 2011. Os vereadores favoráveis à sua aprovação devem dizer sim, e os contrários dirão não, à medida que forem chamados. É o decreto. O decreto, ela sim rejeita, não... Isso, aprova. Então, sim. Benedito Leles Renó. Sim. Vereador Claudinei José de Oliveira. Sim. Vereador Cristian Luiz Candelária. Sim. Vereadora Deise Aparecida Correia Duque. Sim. Vereador Ednei Campos dos Santos. Sim. Vereador Mário Barbosa Pinto. Vereador Paulo Arouca Sobreira. Sim. Vereador Paulo Roberto de Faria. Sim.
Vereadora Sandra Regina de Assis. Vereador Sérgio dos Santos. Essa presidência também vota sim. O projeto de decreto legislativo número 02/2014 está aprovado por 11 votos. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente ordem do dia, passaremos então para a explicação pessoal. E de acordo com o livro de inscrição, está com a palavra a vereadora Deise. Está com a palavra o vereador Christian. Primeiramente, uma boa noite a todos que aqui se encontram, boa noite a todos os vereadores, todos que nos assistem pela internet. Eu quero subir essa tribuna, senhor presidente, primeiro para falar do serviço que a Polícia Militar vem desempenhando no nosso município. Quando é para criticar, já falei aqui, eu subo, critico, mas hoje eu vim parabenizar e esclarecer quem nos assiste. Uma ocorrência de êxito pela Polícia Militar na semana passada, quando um veículo Tucson, na cor prata, ele estava abastecendo no posto de gasolina aqui do município. A frentista suspeitou dos indivíduos e ligou para a Polícia Militar, aqui para o destacamento local. Logo de imediato, a viatura deslocou até o posto de gasolina, encontrando com este veículo aí na Avenida Ademar Bolina, o qual, com a presença da viatura, empreendeu fuga, e onde houve acompanhamento aqui pelas ruas do centro da cidade, inclusive na contramão de direção. Esse veículo foi seguido até a rodovia, até próximo ao Remédios, o qual o veículo retornou ao centro de Salesópolis, se dirigindo ao Vale do Paraíba. Com o apoio do Águia, helicóptero Águia da Polícia Militar e da viatura do Vale do Paraíba, foi feito um cerco e na cidade de Jacareí foi apreendido esse veículo, que era produto de roubo na data anterior, e 2 ocupantes. Esclarecendo, resumindo o assunto, os 2 indivíduos que ocupavam esse veículo Tucson, que era produto de roubo no Vale do Paraíba, os 2 indivíduos haviam roubado esse veículo lá no Vale, e na mesma noite fizeram roubo em uma residência ali na cidade de Santa Branca, cidade vizinha. Então eu quero enfatizar o trabalho bem feito pela Polícia Militar, aqui do destacamento local, do Cabo Roivane e do Soldado Fernandes, o qual, após acompanhamento, onde uma viatura também de Santa Branca veio a colidir, veio se acidentar nesse acompanhamento, dois policiais machucados, então obtiveram êxito em deter esses 2 indivíduos, o quais estavam no nosso município, provavelmente para o cometimento de um crime. Então, resultado final, veículo Tucson, produto de roubo na data anterior no Vale do Paraíba, apreendido, 2 indivíduos presos e 3 crimes desvendados. Então, deixar claro aqui que a polícia vem trabalhando sim. Quero até deixar os parabéns novamente ao Cabo Roivane e ao Soldado Fernandes. Na data do dia 30 de julho, senhor presidente, esteve presente no nosso município a secretária de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, senhora Mônica Bergamaschi, onde oficialmente inaugurou a reforma realizada na Estrada da Usina. Reforma esta feita pela Codasp, a empresa da presta serviço para o Estado, e a Estrada da Usina, onde no mês passado também nós pedimos uma vistoria lá na estrada, juntamente com os vereadores, com o senhor prefeito e o engenheiro da Codasp, que o pessoal estava reclamando da estrada. Hoje, eu estive conversando com alguns moradores daquele bairro, do Aterrado, Arrepiados mesmo, estão contentes com a estrada
e no dia 30 agora, oficialmente, foi inaugurada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Só para deixar registrado. E também deixar os meus votos de aplausos ao Padre Cícero Sobral, que ontem fez suas despedidas aqui em nosso município, de nossa paróquia aqui de São José. O mesmo foi deslocado até a paróquia Nossa Senhora Aparecida, São Pedro e São Paulo, lá de Brás Cubas. Foi transferido pelo bispo Pedro Luiz. E deixar enfatizado que o Padre Cícero, no tempo que permaneceu aqui no nosso município, trouxe vários outros jovens que não frequentavam a igreja para dentro da igreja, para assistir à missa. O mesmo fez várias visitas em pontos distantes aqui do município, em residências distantes do nosso município, e visitar os enfermos também em suas residências. Participava com os jovens na prática de esporte e participou conosco também nas cavalgadas da festa, desfile da Festa do Divino e de outras cavalgadas onde íamos até as igrejas, as paróquias, as igrejas da área rural. Então eu quero deixar meus parabéns ao Padre Cícero pelo serviço prestado aqui e por tudo de bom que ele deixou no nosso município. E deixar claro aqui que as portas sempre estarão abertas, que Salesópolis estará do braço aberto para pessoas que querem nos ajudar e ajudar nossos jovens. Muito obrigado, senhor presidente. Uma atenção. Dando continuidade, está com a palavra o vereador Mário. Está com a palavra o vereador Paulo Roberto. Está com a palavra a vereadora Sandra. Bom, boa noite novamente a todos, aos novos vereadores, os ministros aqui presentes, pessoal que nos assiste pela internet. Bom, eu vou ser bem breve aqui na minha fala. Primeiramente, eu queria parabenizar o Paulo, o qual eu faço em nome de todos lá da Sociedade Esportiva Salesopolense, um evento que eu tive aí no sábado. Uma rodada oficial, né, Paulo? Da criançada do Sub-20. São crianças Sub-10, né? Sub-10. E é uma rodada oficial da Federação Paulista de Futebol. E que, na verdade, nunca teve aqui em Salesópolis, né? Foi a primeira vez. Então, eu tive a oportunidade, tive a alegria de estar presente, eu que gosto de futebol, eu que gosto de esporte, eu que sempre pratiquei esporte, e eu fiquei muito contente por ver as pessoas lá, o pessoal de fora, elogiando lá o campo, elogiando o gramado, elogiando a nossa atenção, né, a atenção que vocês lá da sociedade proporcionou aos visitantes. Então, eu queria parabenizar mesmo e mais uma vez deixar à disposição. Já falei que a parte jurídica vou estar fazendo para vocês. Então, a sociedade é de todos nós, não de um grupo, como já foi falado aqui, né? Como já foi falado pelo prefeito municipal, né, que é de um grupo, e na verdade não é de um grupo, é da sociedade, é do povo. Então, eu só tenho que parabenizar mesmo. Estava presente, vi a alegria nos olhos de cada criança, vi a felicidade nos olhos de cada criança. Aquelas crianças poderiam estar usando droga, poderiam estar na rua, poderiam estar furtando, mas não, estavam fazendo a prática de esporte tão importante. E a gente tem que resgatar isso que outrora já foi referência aqui no nosso município. Eu que sempre participei, você também, Paulo, sempre fez parte, e a gente tem que resgatar isso no município. Parabéns pelo pontapé inicial, parabéns lá pela força, não é fácil, realmente verba, dinheiro está difícil em qualquer lugar, mas vocês lá com a luta de vocês, né, até uniforme já tem, até abrigo já tem em sociedade. Eu fiquei tão orgulhosa que eu fui fazer compra com abrigo até. Foi até com a roupa que vocês me proporcionaram. Eu falei assim, não, eu vou com roupa mesmo, eu vou com abrigo, vou com a camiseta, porque realmente
eu fiquei feliz mesmo e, puxa vida, tem todo o meu apoio. Eu acho que tem também todo o apoio aqui dos demais vereadores. Obrigada. Bom, outro assunto é que eu acabei de receber aqui um ofício da deputada Vanessa Dama, que ela está fazendo uma emenda a um projeto de lei, e eu vou ler para vocês aqui mais ou menos que eu recebi. Secretaria de Desenvolvimento Social, Segurança Alimentar e Nutricional. Modifica o programa 3518, Segurança Alimentar e Nutricional, para assegurar o atendimento do programa Viva Leite no município de Salesópolis. A justificativa dela: o atendimento por serviços públicos básicos é fundamental para o bem-estar da população de Salesópolis. Nesse mister, os investimentos que garantam direitos e acesso a bens e serviços aos cidadãos em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal ficam a cargo do poder público, para que haja efetivamente ações abrangentes de desenvolvimento econômico. Nesse contexto, o papel do Estado é fundamental. Por isso, a ampliação do programa Viva Leite no município de Salesópolis, visando a oferecer um complemento alimentar seguro e de alto valor nutricional a crianças e idosos de baixa renda que vivem em situações de risco nutricional, auxiliando na prevenção da anemia e da hipovitamínicos A e B, será de extrema importância. Então, eu recebi aqui uma emenda a um projeto que já tem, que é do governo estadual, que é do programa Viva Leite. Então, a deputada Vanessa Dama, que é do meu partido, eu até me surpreendi, eu cheguei aqui a abrir, aqui na sessão mesmo, e ampliando esse programa do Viva Leite, que é tão importante para as crianças e os idosos aqui no nosso município. E para encerrar, não poderia deixar de falar que solicitar, pedir ao prefeito, juntamente ao pessoal do setor de obras, que verifique a condição da rua atrás ali da rodoviária, né? Rodoviária, entre aspas, né? Agora o prefeito colocou lá uma placa lá, acho que depois que eu questionei ele aqui na última sessão extraordinária que nós chamamos aqui, não sei, daí parece que na outra semana apareceu uma placa lá com o nome de pássaro marrom, enfim. É isso que é importante. O importante, acho que é a nossa função mesmo. A gente cobra o prefeito tem que fazer isso. Eu acho que isso que é bacana, né? Você pega no pé, né, literalmente, do prefeito e ele faz, acho que essa é a nossa função. É de fiscalizar, é de cobrar. Pouco importa se foi eu que questionei, se foi eu que pressionei. O importante que eu acho que pelo menos uma placa está lá de rodoviária, de horário de ônibus, enfim, já é alguma coisa. Então, atrás da rodoviária, que é caminho da Escola Biasoli, eu fui verificar no loco, eu fui sábado lá, e está insuportável o cheiro. O que aconteceu? A prefeitura mexeu na rua, que é de paralelepípedo, e aí acabou que afundando. E a água empoça e fica lá. E, na verdade, o serviço, eu não entendo muito de obras, né? É geralmente os homens que entendem mais de construção, cimento, obras, mas, ao meu ver, é uma coisa bem simples. É só o pessoal da prefeitura do setor de obras nivelar, né? Se não for uma coisa mais grave, porque afundou, às vezes tem até um encanamento, mas se não for uma coisa mais grave, é só nivelar aquilo para que a água não fique empoçada. E o que acontece? A escola é no fundo. Então, assim, são crianças pequenas, porque são crianças de EMEI. Então, o cheiro fica insuportável. Eu fui lá e sábado não estava nem tão quente assim,
E o cheiro realmente, só de chegar lá, o cheiro já estava mesmo insuportável, e se trata, na verdade, de saúde pública. Então, eu pedi aí ao prefeito, já conversei lá com o Marcelo, o Marcelo Candelária, que acho que é parente. É seu, Cristian, Marcelo? Então, ele fez uma reivindicação, na verdade, foi no Facebook, e aí acabou que as pessoas comentando, e acabou surgindo o meu nome, e a gente acabou que, toda vez que pede pra gente, a gente não vê nome, não vê sobrenome, a gente só vê a situação, e realmente eu fui visitar mesmo, e ele até falou, nossa, achei que a senhora não ia vir nada aqui, né? Falei, não, falei que viria, eu vim, né? Posso ter todos os defeitos do mundo, mas minha mulher de palavra eu sou. Porque meu pai e minha mãe ensinou isso. Posso não ter nada, posso não ser nada, mas mulher de palavra eu sou. Então, pedi aí ao prefeito, ao Antonildes, pessoal do setor de obras, que vá lá e verifique com a máxima urgência possível, porque a criançada passa por lá e os pais também, e se trata de saúde pública. Então, mais era só o que eu tinha que falar. Ok. Está com a palavra o vereador Leles. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, eu também, aproveitando a carona do nosso querido vereador Christian, eu também anotei aqui, assim, uma explicação pessoal a respeito dos policiais militares de Salesópolis. Mas eu não quero aqui somente cumprimentar, dar os parabéns. Eu quero agradecer à Polícia Militar também, da mesma forma do vereador Christian, porque nesse período que nós estávamos em recesso, vários fatos aconteceram no nosso município e a Polícia Militar, ela entrou em ação e não deixou que acontecesse no nosso município. No distrito Nossa Senhora dos Remédios, assalto, esse caso que foi citado pelo vereador Christian, e outros casos, que nesse mês foram 3 ou 4 casos que a Polícia Militar, ela interviu e não deixou que acontecesse, ela protegeu a nossa população, com toda a deficiência que ela tem, com toda a falta de equipamento que ela tem, com as câmeras milionárias instaladas no município e não funcionando. E eles conseguiram proteger a nossa população. Então, eu quero aqui agradecer à Polícia Militar, juntamente com o nobre vereador. Uma outra questão, eu tenho um costume, toda manhã, de tomar um cafezinho na padaria do Leonardo, às vezes bater papo com um vereador, alguns acontecimentos, e tomando um café, ali, muito turista ali. Aí nós olhando assim, na limpeza pública, uma senhora com um saco preto de lixo desse tamanho, arrastando nas costas, varrendo e colocando o lixo dentro do saco de lixo. E nós, logo que eu saí da padaria, o senhor achou aquilo dali um absurdo. Uma senhora, a profissão, as pessoas têm que, é uma profissão digna, mas as pessoas têm que ter um preparo psicológico muito grande para exercer essa profissão. Porque não é qualquer um que exerce essa profissão. As mulheres varrendo a rua, e hoje, muito bem colocada pelo novo vereador Sérgio dos Santos, essa indicação de comprar um carrinho. Aí eu fui no setor de obras.
E por coincidência encontrei com o senhor vice-prefeito do setor de obras. E fui para cima dele mesmo. Onde já se viu, essa administração envergonha a gente. A gente acaba de tomar um café, um turista criticando aquele ato. E a senhora andando para a cidade inteira, arrastando o saco, colocando o lixo dentro do saco. Isso aí não é dignidade. A prefeitura tem que dar mais dignidade para os seus servidores. Um outro assunto que eu trago também, e venho a comprovar na leitura hoje do expediente, os valores de recursos repassados pelo governo federal. Vereador, essa matéria já foi Não, mas eu expediente. não estou falando daqueles assuntos. Eu estou falando, hoje, eu quero falar do que o governo federal vem fazendo com Salesópolis. Aí sim. E provar aos senhores, no total, já comprovado aqui na Câmara, de 1.148.000. É muito dinheiro, gente. Só na saúde, 951 mil. Assistência social, 43 mil. Na educação, 153 mil. Então, é bom que se fale que o governo federal vem atuando no nosso município também. Os senhores veem o CRAS, CAPES, tudo isso é do governo federal. São projetos sociais do governo federal. Então, se alguém disser que o governo federal não ajuda Salesópolis, está mentindo. O governo federal tem trabalhado muito na nossa região, em Salesópolis. Também a questão do melhor caminho, fui convidado também para estar presente lá. Mas, meu Deus do céu, no período eleitoral, no período em que o governador do estado precisa de voto, no momento em que os políticos têm que fazer política, a ausência do senhor prefeito para receber a secretária, colocar seus subalternos para receber, eu nem tive coragem de ir lá como vereador. Nem tive coragem, porque o chefe do executivo, o homem que tem a chave da cidade, e aproveitar aquela oportunidade, não deixar escapar, falar, olha, ficou muito boa, mas nós temos que ir até a Pedra Branca agora. Assim como foi feito da outra vez, na presença do deputado Gondim, e eu estive lá. Quando a secretária veio inaugurar a Estrada da Roseira, eu estive lá na solenidade. E estava presente o deputado Gondim. E foi solicitado essa estrada do contorno. E era para ir até a usina só, se os senhores lembram. E da usina, ela foi até o Roque do Lago. Foi através de um pedido para o secretário. E nós perdemos a grande oportunidade, nós não, o senhor prefeito perdeu a grande oportunidade desse melhor caminho de ir até fazer um pedido para ir até Pedra Branca, Pinheirinho, um dos pontos turísticos do nosso município. Nossa cidade está abandonada. Nós só vamos resolver os nossos problemas o dia em que nós tivermos prefeito. E não vem aqui dizer que são os seus secretários, não. Porque o senhor prefeito já esteve nesta casa e disse que os seus secretários são os melhores secretários que Salesópolis já teve. E eu digo aqui que o prefeito é o pior de todos os prefeitos que Salesópolis já teve. Obrigado, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Paulo Aroca. Agradeço a palavra. Está com a palavra o vereador Ednei. Agradeço a palavra. Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, em nome de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão.